Deixa o like aqui, por favor. Corinthians tá querendo negociar, tá tentando mandar o Kaique lá para Portugal. Kaique, jogador de 20 anos, jogador hoje está no sub-20 do Corinthians, porque é um jogador rejeitado pelo Antônio Oliveira. Atleta que, segundo informações que eu colhi, andava ali, né, durante os treinos, andava em campo, né, durante os treinos, tá? E aí o Antônio Oliveira não gostou, rebaixou ele para o sub-20. Corinthians, não sei como apareceu essa proposta, tem algo de Portugal para ele, eu não descobri o clube é mantido em sigilo, mas o Corinthians está, né, negociando, não estou falando que está vendido, fechado, não é nada disso, está negociando, porque depois as pessoas vêm na maldade para cima de mim, tá? No mesmo período em que o Corinthians está negociando a renovação dele, está negociando ele com o time de Portugal. O que acontece? Claro que pode não fechar, nós estamos falando de uma negociação. O clube de Portugal quer ele por empréstimo, tá? E o Corinthians está querendo, para emprestá-lo, que ele renove antes. Então, eles estão discutindo o tempo de contrato, entre 2 ou 3 anos, tá? É a discussão. Essa é a informação, tá? O jogador, enfim, não está sendo aproveitado, é claro que quer ir. Se eu fosse ele, também iria, da mesma forma, tá? Gente, deixa o like aqui para a gente aumentar a nossa audiência, tá? Por favor. E o Corinthians está tentando renovar para depois liberar. Minha opinião, né? O que eu acho que vai acontecer, é opinião agora, tá? Eu acho que ele acaba renovando e depois sendo emprestado por um ano, com aqueles, né, com o valor dos direitos econômicos fixados, enfim, já que é um atleta que não conta aí, né, com o apoio do Antônio Oliveira para permanecer no clube. Antônio Oliveira não gosta, tá, do jogador Kaique, não gosta do futebol dele, claro, né, foi que não gosta do menino. Então, gente, agora o Corinthians, né, deve perder o Kaique aí para, né, fora, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ele está no sub-20, outro dia fez um bom jogo aí, marcou um gol, tá lá, né, esquecido, tá bom? Pelo que eu vi esse menino jogar, achei ele bem inteligente, mas ele não tem intensidade, entendeu? Me lembra até um outro jogador que eu conheço, inteligente, mas não tem intensidade. Cara, eu pelo menos teria testado o Kaique, porque a gente já viu todos jogarem, né? Mosquito, companhia. O Kaique eu acho que merecia, né? Pelo menos uns 3 jogos aí para a gente ter certeza, porque tem jogador que a gente acha, quando está na base, que vai brilhar, mas não brilha no profissional. E tem jogador que você não dava nada na base, mas no profissional acaba brilhando. Deixa o like aqui. Quando se liberou o Cássio para o Cruzeiro de graça e assumiu uma dívida de 3 milhões com o goleiro e já tinha uma de 7 milhões com o Carlos Leite. O Corinthians, né, para você ter uma ideia, o Cássio tinha uma multa com o Corinthians de 100 milhões de reais para o futebol interno, né, o futebol brasileiro, tá? Não o futebol externo, não, né, o futebol do exterior. Só que o contrato do Cássio terminava esse ano, então não dá para você chegar e cobrar 100 milhões para liberar o Cássio, seria uma afronta. Mas, por exemplo, você poderia cobrar 10. Porque nós estamos falando de um goleiro multicampeão. 10 milhões de reais. Corinthians simplesmente não precisaria pagar 3 milhões para o Cássio e nem os 7 do Carlos Leite. Acho que seria uma ótima para o Corinthians. Sabe? Aí tem uma fonte minha que eu até leio aqui, que me passou sobre o Corinthians, que eu respeito muito, que ela diz assim para mim:
Sobre o acordo do Cássio, não tem como deixar de pagar. Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente volto no canal e o vídeo de hoje a gente vai tratar da possível saída do atacante do Corinthians, Yuri Roberto, para o Bolonha da Itália. Então, hoje no Corinthians, o melhor jogador que nós temos é Yuri Roberto. Tá marcando gol, tá desempenhando uma função muito boa com o técnico Antônio Oliveira, mas a possibilidade dele sair é grande, porque o Bolonha da Itália vai disputar pela primeira vez a Champions. Isso não acontecia, né, desde 1965. Então, eles estão em busca de grandes jogadores. E o Roberto entrou na lista do Bolonha da Itália para ser o próximo atleta a vestir a camisa. Então, o Roberto pode estar deixando o timão, e aí cada dia que passa o Corinthians fica mais enfraquecido, tendo em vista com a saída aí do Cássio, Paulinho e a possibilidade muito grande do outro goleiro, Carlos Miguel, deixar o timão. Ainda não há uma proposta, o Corinthians, né, diz que não há uma proposta pelo Yuri Roberto, não tem interesse em vender o atleta, porém, Corinthians só detém 50% dos direitos econômicos do jogador. Isso foi um acordo feito na presidência, na administração de Duílio Monteiro Alves, que deixou um legado para o Corinthians, o mais ruim da história. Na minha modesta opinião, Duílio Monteiro Alves é o pior presidente que o Corinthians já teve em toda a sua história. Porque quando o Corinthians contratou junto ao Zenit, só deixou para os direitos econômicos do Corinthians 50%. E isso facilita a saída do jogador. E tem outro problema. André Curi, que é representante do atleta, está tendo graves problemas no Corinthians. Porque não está batendo muito bem aí, não está falando a mesma língua do presidente aí, Augusto Melo. Então, por isso ainda dificulta mais a permanência de Roberto no Corinthians. André Curi conseguiu aí, junto à justiça, um bloqueio de 2,5 milhões, né, para receber. E se o Corinthians não pagar, com certeza, alguns bens do Corinthians serão penhorados para cobrir essa dívida aí com o representante de Roberto, André Curi. Corinthians está passando por uma dificuldade incrível para contratar jogador, mas tem saído bastante atleta do Corinthians. Gente, e trazendo outra informação aqui, terça-feira, né? Terça-feira dessa semana, eu já havia dito para vocês que os funcionários do clube estavam reclamando que não tinha recebido. E nessa terça-feira, o Corinthians acabou aí quitando o salário dos funcionários. Funcionários que eu estou dizendo não são os atletas. São os funcionários que trabalham ali, trabalham na faxina, trabalham na cozinha, ajudam a administrar ali o campo, são esses funcionários. Agora, vamos falar dos atletas. Os atletas têm 1 mês de salário atrasado no Corinthians. E também tem direitos de imagem 2 meses atrasado. Isso acaba deixando aí os atletas um pouco chateados com toda essa situação. O Corinthians negocia aí também a saída de Kaique, de 23 anos, que arrebentou no Júnior, né? Porém, no time principal não foi bem. Antônio Oliveira achou que ele estava treinando de corpo mole e rebaixou a categoria dele. Voltou de novo para o sub-20. E aí o Corinthians está negociando a saída do Kaique, tentando renovar o contrato, e depois a saída do Kaique para um time de Portugal que ainda não foi revelado para nós. E assim que for revelado, eu vou trazer para vocês tudo com exclusividade. Gente, e para fechar o vídeo, finalizar minha participação aqui, eu quero falar da saída do Cássio para o Cruzeiro. Cássio saiu, mas está dando o que falar até hoje. Por quê? O Cássio tinha uma multa para o mercado interno de 100 milhões de reais caso saísse do Corinthians. Porém, o Cássio foi liberado para o Cruzeiro de graça. E ainda o Timão deve o Cássio 3 milhões de reais. E mais 7 milhões para o representante do jogador, Carlos Leite. Corinthians que tem feito negócios pífios, os piores negócios do mundo o Corinthians fez. Por quê? Você poderia negociar essa multa
com o Cássio? Porque o contrato do Cássio vence agora no final do ano. O Corinthians não poderia cobrar 100 milhões da saída dele, porque ele está em final de contrato. Mas o Corinthians poderia negociar essa dívida que tem com o Cássio, que é 3 milhões de reais, e mais 7 milhões para o representante Carlos Leite. Por que o Corinthians não negociou? Além do atleta ter saído de graça, Timão ainda deve para Cássio e Carlos Leite 10 milhões de reais. Olha, você vê as pessoas que estão na diretoria fazendo tipo de negócio pífio. Por isso o Corinthians, a cada dia que passa, é um dos clubes mais endividados do mundo. É um dos clubes mais endividados do mundo. E não poderia estar nessa situação, porque é o time que tem uma das maiores torcidas do mundo. É o time que arrecada, um dos que mais arrecada no mundo, com bilheteria, com patrocínio e tudo mais. Apesar de ter pedido a VADBet, por aí denúncia que a polícia continua investigando aí, de lavagem de dinheiro. Mas o Corinthians é um clube que fatura muito. E hoje se encontra aí um patamar endividado aí que quase 2 milhões. A dívida que era de 1 bilhão, hoje é quase 2 bilhões. Corinthians, no meio do ano, a janela vai abrir a partir do dia 10 de julho. Precisa reforçar. Não tem jogadores. E pode estar ainda perdendo o Kaique, que é um jogador jovem, mas não encaixou com o técnico Oliveira. Então por isso ele vai sair. E também pode estar perdendo o centroavante Yuri Alberto aí, né, que é um grande jogador, joga muito, tem representado muito bem a camisa do Timão e está fazendo a diferença. Hoje é o maior e melhor jogador do Corinthians, que pode estar deixando o Timão para o Bolonha da Itália. E aí, galera, qual que é a opinião de vocês? O que você acha desse Corinthians de 2024? A chance é uns 90% de ser rebaixado no Brasileirão ou não? Na minha modesta opinião, acho que o Corinthians esse ano tem um time pior que o do ano passado, que lutou o tempo todo na zona de rebaixamento do Brasileirão para não ser rebaixado e saiu nas últimas rodadas com atuações assim, gigantescas do goleiro Cássio, que esse ano não tem e corre risco de perder Carlos Miguel. E o time esse ano, para mim, é bem pior de qualidade do que o time do ano passado. O que vocês acham? Deixa aqui no canal um comentário. Deixa um like, se não é inscrito, deixa a inscrição, porque isso nos ajuda muito a trazer conteúdo aqui para a plataforma. E fica ligadinho no canal, deixando sua ativação aí no canal, porque todo dia eu trago conteúdo e atualizo vocês de tudo que está acontecendo, dessas coisas no Corinthians, porque a gente não consegue trazer notícias boas. Notícia atrás de notícia, dia após dia, só informação, só notícia ruim. Não sei até onde esse Corinthians vai, né, na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileirão. Vamos esperar para ver, né? Porque na Copa do Brasil tem que aguardar um pouco mais. Na Sul-Americana tá bem, mas os times não têm qualidade. No Brasileirão, você vê onde é que o Corinthians tá. Em 7 jogos, só andando para trás. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.